Paz do Senhor, irmãos. Amém. Sejam todos bem-vindos. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Eu queria antes ler com os irmãos Salmos 42, 5. Eu estou lendo a versão RA. No Salmo fala, nos Salmos dos filhos de Corá: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Entendemos que fazemos essas perguntas, né? Por que está batida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Mas no versículo seguinte tem: espera em Deus, confia em Deus. Esse é o segredo, irmãos: esperar em Deus, confiar no Senhor. E se nós entregamos tudo a Ele, temos que esperar no Senhor, fazer a vontade dEle, não a nossa vontade. A vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. E no final ele fala: pois eu ainda louvarei. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para louvar o Senhor. Temos essa oportunidade de louvar o Senhor juntos, em comunhão, nesse momento tão feliz, tão alegre. Vamos louvar o Senhor, glorificar o nome dEle. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor Deus deu o fôlego de vida para nós nesse dia, Pai. O Senhor Deus é o Deus de tudo, é o Deus que tudo fez, tudo faz. É o Deus sobre nós, Pai. É o Deus que nos move, Pai. O Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, Pai. Obrigado por estar em comunhão com o Senhor, Pai. Obrigado por estar aqui, Pai, na casa do Senhor, Pai, louvando e agradecendo o seu nome. Obrigado por esta oportunidade, Pai. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, Pai. Obrigado pela vida, Pai, vida em abundância em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai. Obrigado, Deus, obrigado. Só temos que agradecer, Senhor. Deus, a nossa alma de vez em quando fica abatida, Pai, mas nós esperamos no Senhor e confiamos no Senhor, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, Pai. Amém e amém, Senhor.
Não há no céu, não há na terra, não há em lugar algum outro como o nosso Deus. O grande eu sou, o amado das nossas vidas. É para Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só o Senhor é digno de receber toda exaltação, toda a honra, o tanger dos instrumentos, o abrir das nossas bocas e o entoar das nossas vozes são para Ti, ó Deus. Aquele que é o autor da nossa fé, aquele que nos gerou, aquele que nos formou, aquele que tem um plano melhor para as nossas vidas. Tudo é para Ti, nada foge do Teu controle. O Senhor é quem vai à nossa frente, o Senhor é a nossa retaguarda, o Senhor é quem nos mostra onde e o que devemos fazer. Todo louvor é para Ti. Deus, as nossas palavras sejam de gratidão. Oh Deus, nós só podemos Te agradecer em meio a tantas situações. O Senhor é quem cuida de nós. E nós temos a certeza que somos firmados não é em qualquer lugar, mas é na rocha, na pedra de esquina, no nosso amado Senhor Jesus. Oh Deus, grande amor, preço de sangue pago pelas nossas vidas. Grande amor. Amor maior não há. Poderíamos, Senhor, falarmos de tantos amores, mas nada é comparado ao Teu grande amor. Obrigada, Deus, porque nesta noite chuvosa, reunidos com os meus irmãos, pudemos, Senhor, juntos adorar ao único e verdadeiro Deus. Nós consagramos esses louvores a Ti, Pai, e obrigada pelo privilégio de estarmos na Tua casa, casa de oração, casa que o Senhor preparou, ó Pai, para aqui juntos Te adorarmos. Recebe o louvor, a gratidão, recebe tudo é para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, os que estão aqui, os que estão em casa assistindo, louvado seja Deus. Esse é o momento de nós louvarmos ao Senhor, continuarmos em louvor ao Senhor e também estar diante do altar agora trazendo a nossa oferta, engrandecendo ao Deus que tudo faz por nós. Deus que, como Davi entendia, como Abraão entendia, como o próprio José, do qual nós estamos falando às quintas-feiras, entendia, nós também temos que entender que Deus, primeiro, Ele é soberano. Segundo, Ele é, meus irmãos, o provedor. Meus irmãos, terceiro, meus irmãos, na providência do Senhor nós temos vitória. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é gracioso. O Senhor é bom. Então, esse momento, amados irmãos, é o momento de nós trazermos a nossa oferta, de nós agradecermos a Deus, de honrarmos ao Senhor com aquilo que o Senhor, por graça, tem nos dado. Então, em nome de Jesus, compareça agora, louvando ao Senhor, engrandecendo ao nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor.
Amém? Glória a Deus. Te rendemos glória, Senhor. Te rendemos glória, Senhor, porque Tu és digno de glória. Entregamos a honra, porque só Tu és digno de honra. Ó Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Te engrandecemos nesse momento, queremos ofertar, Pai amado, com alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Deus amado, comparecer agora, Senhor, ó Deus, com alegres cânticos nos lábios, declarando, Senhor, que o Senhor é digno de toda honra, digno de glória, digno de louvor, digno de receber toda adoração, Senhor amado, de cada habitante deste planeta, Senhor amado, porque Tu és digno, Senhor. Obrigado, Pai. Recebe, Senhor, a oferta, recebe a nossa vida, recebe, Senhor, para a Tua glória, honra e louvor. Eu oro consagrando tudo a Ti, Pai amado, te agradecendo pela Tua provisão, pela Tua providência, Senhor, nas nossas vidas, na vida do Teu povo, Senhor. Ó Pai amado, assim como nós vemos no passado, Senhor, ó Pai, sendo Deus de providência na vida de José, na vida dos patriarcas, na vida, Senhor, dos irmãos do passado. Assim o Senhor tem sido também conosco, com a igreja, com o Teu povo, Senhor amado, Deus de providência. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por mais esta oportunidade que nós temos de meditar na palavra, de falarmos de coisas espirituais, para espirituais, amém? Porque, amados irmãos, a Bíblia diz que o espiritual, ele discerne bem tudo. Então, quando nós falamos da palavra, nós temos que discerni-la espiritualmente, porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente. A palavra fala que o carnal nada entende, o carnal nada entende. Mas o Senhor nos deu o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo opera em nós e opera através de nós. Que o Senhor nos encha com o seu Espírito, que o Senhor faça com que cada dia mais a palavra de Deus seja o nosso alimento diário, em nome de Jesus. O pão nosso de cada dia seja a palavra do Senhor. Cada dia, amados irmãos, sejamos alimentados por essa palavra bendita, que é a palavra de Deus, não é a palavra de homem, não é a palavra de conhecimento humano, mas é a palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Gênesis 42, nós vamos falar do encontro de José com o passado de dor. O encontro de José com o passado de dor. Amados irmãos, muitas vezes, muitas pessoas são presas no presente por causa de questões passadas. Os irmãos lembram que Jacó, Deus preparou o encontro de Jacó com Esaú. Nós vimos semanas passadas, algumas semanas atrás, que Deus preparou o encontro. Deus foi dirigindo tanto Esaú quanto o próprio Jacó para que eles se encontrassem ali, Jacó atravessando o Val de Jaboque, saindo ali daquela situação que ele lutou com Deus, e ali, meus irmãos, eles têm um encontro de reconcílio, um encontro, meus irmãos, de sarar feridas, um encontro, meus irmãos, de promover milagre. E muitas vezes, meus irmãos, tem gente presa ao passado, tem gente presa a questões, tem gente presa, meus irmãos, que não desenvolve, que não sai de situações, porque a mente está presa em questões passadas. Nós cremos que Jesus cura, que Jesus sara, que Jesus liberta. Nós não cremos que precisa fazer regressão, que precisa voltar lá o útero materno, aquelas coisas que muitas vezes a gente vê aí que não tem nada a ver, meus irmãos, evangelho. Mas a verdade é, meus irmãos, que tem situação que muitas vezes traz um aprisionamento por questões mal resolvidas no passado,
e que precisam, de alguma forma, serem tratadas. Nós vamos falar de José. José, ele não era só governador, embora a palavra fala que ele era governador do Egito, mas na verdade ele era, amados irmãos, mais do que governador. Porque governador, ele governa geralmente um estado. Mas José não, José ele estava encarregado de ali estar com os governadores de todo o Egito. Então é como se ele fosse um presidente. Ele era o segundo maior do Egito. Só que ele tinha uma questão mal resolvida no seu coração. Mas Deus, como eu digo, Deus, o Senhor da providência, ele vai preparando situações, ele vai fazer com que a fome venha no Egito, com que a fome alcance Canaã, e essa fome, meus irmãos, apesar de ser algo tão terrível que esteja acontecendo, tem a mão de Deus, porque Deus está querendo operar algumas coisas na terra, no coração de José, no coração dos 10 irmãos de José, e também no coração de Jacó. Quem sabe se essa pandemia não seja para Deus tratar em alguns corações? Quem sabe se essa pandemia, se esse mundo tenebroso que estamos vivendo hoje, essa situação, amados irmãos, não seja para despertar a mente de alguns para se voltar para Deus, para consertar algumas coisas, para ver que nada é sem Deus, para ver que nada somos sem Deus. Então hoje nós vamos falar o encontro de José com o passado de dor. O encontro de José com o passado de dor. E às vezes os homens evitam isso. Não toque nisso. Não fale desse assunto. Está guardado no meu coração. E às vezes, amados irmãos, isso faz com que o homem cometa algumas coisas que Deus pode restaurar, que Deus pode mudar, que Deus pode sarar. Talvez você assistindo, ou que vem assistir esse vídeo, talvez tenha alguma coisa presa ao teu passado. E nós vamos ver no exemplo de José. Nós vamos falar dos 7 choros de José daqui para frente. Os 7 choros de José, e um dos primeiros choros está nesse capítulo 42. Muitos dizem que as lágrimas lavam a alma, né? Mas só que 7 choros de José, cada choro vai mostrar uma fase da cura que Deus estava promovendo na vida dele. E é Deus querendo tratar com as nossas vidas, com a minha vida, com a tua vida, que você que está presente, e com os irmãos que estão assistindo ou os que vierem assistir esse vídeo. Então vamos, capítulo 42, Gênesis. Vai falar, versículo 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: por que vocês estão olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vocês vêm? E lhe disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se do sonho que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra.
E eles lhe disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram aqui comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes viesse para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai. Eis que um mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espia. Nisto sereis provados. Amados irmãos, o encontro de José com seus 10 irmãos. O encontro de José com aqueles que há tanto tempo atrás lhe causaram tanto mal. José agora, ele está com 40 anos de idade. 40 anos. E quando aconteceu tudo, ele tinha 17. Era um jovem. Era um jovem rapaz. Era um jovem rapaz, amado do pai. Foi tirado da sua condição ali de filho amado do pai por inveja, por ciúme, por disputa, por questões de inimizades entre irmãos, entre filhos de um mesmo pai, de mães diferentes, sim, é verdade, mas de um mesmo pai, de uma mesma fonte, de uma mesma linhagem, todos debaixo de uma mesma promessa. E agora, 23 anos depois, eles estão juntos de novo. Depois de tantas coisas. Os 10 já não tinham mais esperança de ver José. O próprio Jacó já pensava que seu filho estava morto. O próprio José talvez nem imaginava que um dia ia encontrar os seus irmãos. Mas havia um sonho no meio do caminho. Havia um sonho entre eles. E o sonho é de que um dia 11 estrelas iam se dobrar diante de José. De repente, chegam 10 dos seus irmãos. Opa, está faltando uma. Está faltando uma estrela. Está faltando um irmão. José os conhece. Ele não os conhece. Por que não o conhece? Primeiro, porque José estava com a barba feita. Não era costume dos hebreus ter cara descoberta, cara sem pelo, rosto sem pelo. Eles deixavam barba crescer. José estava com a carinha limpa. Provavelmente estava pintado, né? Nós vemos aí, muitos livros de história aí falam que os egípcios, não só as mulheres, mas também os homens se pintavam. E também as suas vestes eram diferentes da cultura hebraica, ou da cultura dos hebreus. Eles não conheceram, mas José os conheceu bem. Conheceu bem. Está diante de José aqueles que lhe causaram tanto mal. Talvez José guardava no coração algumas coisas, mas isso não afetava, por quê? Porque ele servia bem, porque quando ele era escravo, ali na casa de Potifar, ele servia a casa de Potifar. Depois ele foi acusado injustamente, ele foi na prisão, e na prisão ele servia os prisioneiros, escravo de escravos. Ele queria sair daquela situação, não se desesperava. Então nós vemos que, de certa maneira, o coração de José estava sarado, mas tinha algumas coisas que precisavam ser resolvidas. E hoje, amados irmãos, comportamentos humanos hoje, muitos dos comportamentos humanos hoje estão relacionados com coisas que aconteceram no passado. Pessoas que não perdoam, pessoas que não se perdoam, não perdoam os outros e também não se perdoam a si mesmo, por questões
por coisas que fez, ou por coisas que fizeram com ele, ou com ela. E meus irmãos, tudo isso de um momento ou outro vem à luz. Tudo isso afeta o comportamento humano. Parece que não. A gente vai deixando, vai arrastando, vai escondendo, pondo debaixo do tapete. Mas, meus irmãos, a qualquer momento isso vem à luz, porque a Bíblia diz que nada está oculto que não seja revelado. Olha o que está escrito em Números, capítulo 32, versículo 23. Dá uma olhadinha que está escrito lá. Números 32, 23. Esse versículo me chamou bastante atenção. Números 32, 23 diz assim: e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Ele está contando um contexto ali, meus irmãos, que algumas coisas escondidas. E fala ali até de umas tribos, a tribo de Rúben, algumas tribos ali aparecem. Ele está falando assim: conserta algumas coisas, porque senão o pecado vai te achar. E Deus, meus irmãos, estava promovendo algo maravilhoso na vida de José, na vida dos 10, na vida do próprio Benjamim e na vida de Jacó e da sua descendência, daqueles que viriam depois deles. Porque, amados irmãos, quem vive de passado, sempre falo, quem vive de passado é museu. Nós não somos museus, nós somos servos e servas de Deus. José era um servo de Deus. Jacó era servo de Deus, mas tinha alguma coisa no passado. Ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão, ele fez algumas coisas, amados irmãos, e aquilo precisava ser restaurado. Amados irmãos, um dia eu tomei uma posição, há 12 anos atrás. Eu tinha algo no meu passado que me prendia, que me oprimia, que me fazia chorar, que me fazia, meus irmãos, uma vida triste, sem perspectiva, sem visão, dor, sofrimento, apesar de ninguém ver, ninguém saber. Mas eu decidi, amados irmãos, que em 2009, o primeiro retiro que nós fomos, meus irmãos, depois que eu fui colocado à frente da igreja, eu cheguei para Vanessa, lá no Casa Velha. Falei: Vanessa, eu preciso contar um segredo para você. Quando eu tinha 8 anos, eu fui abusado. Nem ela sabia, nem eu sabia, nem ninguém sabia. Mas, amados irmãos, depois que eu abri o coração com a minha esposa, amados irmãos, minha vida foi transformada. Transformada. E eu não só falei para ela, eu falei para ela porque ela era minha esposa, e ela tinha que saber primeiro, porque depois que eu saí do quarto, era o dia da minha pregação num retiro. Com meus irmãos, sei que Deus operou uma obra. Você não pode viver com... José não poderia, meus irmãos, viver com o passado, se prendendo a vida dele, apesar de ele estar prosperando, apesar de ele estar num alto cargo, apesar, meus irmãos, ele estar vivendo ali um tempo que muitos queriam viver. Mas tinha algumas coisas amarradas, algumas coisas que prendiam, tanto os 10 como o próprio José. Você vai ver Jacó chegando para os seus filhos e fala: o que vocês estão olhando para mim? Imagina o coração de Jacó, saber que o filho dele, o mais amado, aquele que ele amava, porque era o filho mais velho da sua mulher amada, de Raquel, morreu sem saber do que, só estava com um pedaço de pano, de roupa suja, de sangue que nem dele era.
que vocês estão olhando um para os outros? O que vocês estão olhando? Nós vamos morrer de fome? Vocês tudo de braço cruzado e nós aqui vamos morrer de fome. Ele fala para os seus filhos. Desçam para o Egito buscar trigo. Desçam para o Egito buscar trigo, para que não morramos, mas vivamos. Amados irmãos, a estratégia do diabo, meus irmãos, é de que nós morramos, mas a vontade de Deus é de que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não é uma vida oprimida, uma vida, meus irmãos. Sabe aquela cena de que tem uma corrente, uma bola de ferro pesada atrás? Até aquele momento, meus irmãos, lá em 2009, era assim que eu vivia. Mas depois, meus irmãos, o diabo não pôde mais prender o meu pé. O José, apesar de ele estar livre, meus irmãos, ele era mais preso de quando ele estava dentro da prisão, lá na casa de Potifar. Porque ele tinha segredos, ele tinha coisas ocultas, ele tinha sentimentos. E de repente ele está diante do seu passado de dor. O que fazer diante do passado de dor? O que fazer? Ele tinha algumas opções. Ele tinha algumas opções diante de um passado de dor, de quase morte, de privações, de perseguições, do próprio irmão, irmãos. Ele podia chegar diante deles e falar: agora vocês vêm buscar pão, agora vocês vêm comer da minha mão. E nós vamos ver, irmãos, olha a tratativa de Deus. Quando, meus irmãos, Deus quer restaurar coisas, quer fazer coisas novas. Quando, meus irmãos, Deus quer trabalhar. E quando o homem quer ser trabalhado. Você quer ser trabalhado por Deus? Você quer ser trabalhado por Deus? Os irmãos que estão em casa querem ser trabalhados por Deus? Deus trabalha. Mas Deus trabalha por quem? Por aqueles que nele esperam. José, meus irmãos, está ali diante dos 10 carrascos, dos 10 irmãos que fizeram o que fizeram com ele. E ele chega para os irmãos e fala: vocês são espiões. E qual é a primeira resposta daqueles homens? Não, nós somos homens honestos. Honestidade, irmãos, era o que não havia na vida daqueles 10. Porque eles tinham um segredo escondido do próprio pai há 23 anos. Os filhos viam o pai chorando de saudade do José, mas eles não tinham coragem de contar o que eles fizeram. Nós somos homens de retidão. Na nossa versão que vai falar retidão, na versão RA vai falar honestidade. Somos homens honestos. Somos homens honestos. Eles eram tudo menos honestos. Menos honestos, irmãos. E muitas vezes dor de passado, prisão de passado e coisas que aconteceram no passado faz o homem ver aquilo que ele não é. Faz o homem ter uma visão errada de quem ele realmente é. Muitos dizem, meus irmãos, até psicólogos dizem, que muitas vezes ativismos religiosos estão querendo encobrir coisas que aconteceram no passado. Uma pessoa muito ativista religiosa, mas não estou dizendo que não tem que fazer, mas tem que fazer para a glória de Deus. Muitas vezes a motivação é errada, é para encobrir coisas que aconteceram no passado.
E ativismo religioso, meus irmãos, não sara passado. O que sara passado é abrir a boca, escancarar o coração diante de Deus e, se possível, falar com um amigo, com a esposa, com o marido, falar com alguém chegado. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus fala lá em Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Quer ser sarado? Abre o coração. Às vezes o coração está uma panela de pressão, e ali, meus irmãos, havia um turbilhão na vida de José, havia um turbilhão na vida dos 10, havia um turbilhão no coração de Jacó, meus irmãos, e essa família estava indo para a morte, e morte de fome. Mas Deus está trabalhando, o Deus da providência está entrando com providência da forma dele. E Deus age. E Deus age. Quando eles falaram, nós somos homens honestos, acho que José, acho que ele fez assim, né? Quase deu risada, né? Porque o detalhe, irmãos, é que José os conheceu, versículo 8, mas eles não o conheceram. Deus nos conhece. Nós podemos não conhecê-lo totalmente, mas Deus nos conhece totalmente. Integralmente, os mínimos detalhes, as partes mais sensíveis, as partes mais escondidas, Deus nos conhece. Isso te causa medo ou te causa conforto e consolo? Tem que causar consolo, porque Deus, meus irmãos, nos conhecendo, nós podemos nos abrir com Ele, nós podemos, meus irmãos, falar com Ele. Não ser como aquele ativista religioso: eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo, eu não sou como esse publicano aí. Coisas escondidas, coisas debaixo do tapete, que faz, meus irmãos, que o comportamento seja, meus irmãos, comportamento de ataque, de ferir, sempre na retaguarda, sempre na defesa, sempre armado como Pedro, sempre armado, sempre com a espada na bainha. Mas Deus trabalha, Deus opera, Deus age, Deus manifesta a graça. José olhou para eles assim e fala assim: vocês vão ser provados. Vocês vão ser provados. Eu quero ver se o que vocês estão falando é realmente assim. Eu quero ver se nesses 23 anos houve mudança nas suas vidas. Então José tem algumas estratégias. Ele fala aqui no versículo 16: enviai um dentre vós que traga o vosso irmão mais novo. É o irmão legítimo de José, é o irmão por parte de pai e mãe, é o filho de Raquel com Jacó. José é o filho mais velho e Benjamim o filho mais novo. O irmão mais velho vai salvar o irmão mais novo. Aonde que aconteceu isso? No Evangelho. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, veio nos salvar, nós, irmãos mais novos, que estávamos perdidos, condenados à morte de fome. A fome não de pão, muitas vezes, mas a fome da palavra de vitória, da palavra que muda a vida, da palavra que transforma a mente e o coração, transforma a vida. Segurar. Às vezes nós queremos segurar algumas coisas, irmãos, e às vezes não é bênção. Eu estava querendo segurar até onde eu pude segurar, mas a hora, meus irmãos, que eu estava diante de uma igreja, vou chegar diante de uma igreja, vou pregar com prisões, com aquela bola de ferro no meu coiso, me arrastando, fazendo aqui, não, eu quero liberdade, eu quero viver para a glória do Senhor. Nós somos livres, irmãos. Foi o meu primeiro louvor, talvez você não saiba o motivo daquele louvor, mas eu quero falar para a tua vida: nós somos livres. Eu agora estou livre. Foi o louvor que Deus me deu. Eu agora estou livre para te adorar.
Eu agora sou livre para te exaltar. Nada mais já me prende. Toda a cadeia se abriu. Posso louvar bem contente. O inimigo caiu por terra. Esse capítulo 42, meus irmãos, falou comigo de uma forma diferente de todos. E pode falar com a tua vida também de uma forma diferente. Se você quer buscar mudanças, vocês serão provados, disse José aos seus irmãos. Dos 10, um vai buscar o irmão mais novo e traga ele para mim, para que eu possa dar mantimento para vocês. José, meus irmãos, está agindo com a carne. Porque se ele mandasse um só, um irmão, qualquer um dos 10, se ele mandasse andar por todo o deserto do Egito até Canaã, ele não sobreviveria. Porque é um caminho, meus irmãos, extenso, dias e dias. Dias e dias, e sozinho ninguém sobrevive. Aí, meus irmãos, ele fala, opa, eu estou me comportando como um ferido, eu estou me comportando como alguém que foi afetado, então eu não posso agir assim, porque Deus está comigo. Então ele muda a estratégia. Ele fala assim, então não vou fazer isso não, vocês vão em 9, mas fica um comigo. Ele muda. Vocês vão em 9, traz o irmão mais novo, e vocês vão comer de toda, vocês podem fazer negócio no Egito, e vocês vão ter toda a comida disponível para vocês. Ele poderia mandar um para o Egito, não podia? Para o Canaã. Manda um, morreu. Então manda outro, morreu. Aí manda outro, morreu também. Aí manda outro, morreu. Aí outro, morreu, e mata os 10 lá no deserto. Se ele fizesse isso, amados irmãos, o compromisso dele não era com o faraó, o compromisso dele não era com os próprios irmãos, o compromisso dele não era com o pai, o compromisso dele era com o Senhor que o chamou. Com o Senhor que o chamou. Mas antes dele mandar os 9, ele põe os 10 na cadeia. Ele prende os 10. Eu passei uns par de anos na prisão por causa deles, né? Agora eles vão ficar 3 dias. 3 dias. Deixou os 10 presos lá 3 dias. Os 3 na mesma prisão que José ficou. Os 3 presos. Ao terceiro dia, José então fala para eles: você vai voltar para Canaã, ou vocês vão voltar para Canaã e vão trazer esse filho do vosso pai, que vocês falam que é o mais novo, para eu ver, para eu provar, ou para vocês me provarem que vocês não são espiãos. Olha a estratégia. Olha a estratégia. Trazei-me o vosso irmão mais novo, que era irmão verdadeiro de José. Trazei-me o irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, no versículo 20, e não morrereis. E eles assim fizeram. Primeiro eles chamam José de servo, eles se chamam de servos. Nós somos seus servos, nós estamos aqui para servir vocês. E por que não serviram quando ele falou que ele vai... Agora, irmãos, eles estão lá. Agora eles estão nessa situação. Olha a situação agora. José está falando com um intérprete. É lógico que José sabia bem a língua hebraica. É lógico que José entendia o que eles falavam, mas José falava em egípcio para que eles não desconfiassem que José era José. Havia um intérprete entre eles. Então José falava com o intérprete em egípcio
O intérprete traduzia para os irmãos, tinha um tradutor ali, tinha um intérprete. Eles não entendiam o que José falava, mas José entendia bem o que eles falavam. E aí, meus irmãos, é o segundo ponto. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo conhece o que nós falamos. O Senhor ouve a nossa oração. O Senhor sabe que nós falamos. Não precisamos usar palavras eloquentes, palavras bem, fazer lá, meus irmãos, uma frase com um predicado, com um verbo, com toda a sentença. Não, Deus conhece. Ele conhece todas as línguas. Ele conhece todos os corações. Os irmãos não conheceram José. José os conhecia. Os irmãos não entendiam o que José falava, mas José entendia o que eles falavam. Isso é um sinal, meus irmãos, de que Deus está conosco. Nos conhece e nos entende. Desde que estejamos dispostos a abrir o coração. Então eles estão juntos ali agora. Ele falou, agora estamos lascados, nós vamos ter que ir lá, 9, buscar o nosso irmão e trazer. Quem vai ficar preso? Quem vai ficar preso? Quem deveria ficar preso? Quem deveria ficar preso? Numa família de 12, quem é o responsável? O mais velho. Isso é óbvio, meu irmão. Quando você vai sair da sua casa, você vai no mercado, vai fazer alguma coisa, você não fala assim, mais velho, cuida agora da criançada. É assim ou não é? Quando Jacó saía nas andanças, quem era o responsável por José? O filho mais novo. Quem? Primogênito, Rúben. Mas olha o que acontece, irmãos. Rúben começa a falar com os irmãos em hebraico. José ali próximo, o intérprete próximo. Talvez eles falem assim, nós vamos falar em hebraico aqui, ninguém vai saber o que nós estamos falando. Aí Rúben fala o seguinte, irmãos. Não vos dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço. O que o primogênito tentou fazer lá há 23 anos atrás? Protegê-lo. Não queria, meus irmãos, que fizesse mal contra José. Não pequeis contra o moço, mas vocês não me ouviram, ele fala para os 9. Vocês não me deram ouvidos. E veja aqui agora a nossa situação. Veja aqui agora o sangue daquele moço, o sangue do nosso irmão é requerido. Nós vamos pagar agora o sangue inocente. Nós vamos pagar agora. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Eles não sabiam, mas José estava entendendo tudo. E José, meus irmãos, ele ia escolher o primogênito, porque ele leva a culpa, é ele que vai levar. Por que ele não cuidou de José? Por que ele não livrou? Mas José, meus irmãos, não sabia, mas agora ele fica sabendo que Rúben fez de tudo para livrá-lo, fez de tudo, meus irmãos, para guardar o seu irmão, fez de tudo ali, meus irmãos, para protegê-lo, mas não teve jeito, os 9, meus irmãos, mandaram ele para o buraco. Então ele escolhe agora o segundo, o próximo irmão, Simeão. O Simeão, aquele que matou uma cidade inteira. O Simeão que matou, meus irmãos, todos os homens. E vai os 9 e chega no Jacó. E agora, irmãos? Lá no começo do capítulo 42, fala que Jacó segurou o moço, segurou Benjamim, falou, meus irmãos, desse não vai, esse é meu filho, esse é meu, esse é o meu, a minha destra, a força da minha destra, Benjamim, era para ser Benoni, o nome foi mudado para Benjamim, Jacó mudou, vai ser Benjamim, o filho da destra. O filho da destra. Mas o que adianta a destra se todos morrerem de fome? O que adianta a força do braço se todos morrerem de fome? O que adianta, meus irmãos, de tudo isso? Nada. E eles voltam para Canaã. E o detalhe, irmãos, que eles, todos os 9,
eles levaram sacos de trigo para Canaã. E todo o valor que eles haviam pago pelo trigo, José manda colocar na boca do saco. José não falou que eles iam ser provados? Por causa de dinheiro, eles venderam José por 20 moedas de prata. Agora José, meus irmãos, vai fazer uma prova se eles são honestos verdadeiramente. Se o que eles estão falando, meus irmãos, é verdadeiro. Se Deus tratou no coração deles nesses 23 anos, ou se eles continuam os mesmos, se eles continuam a mesma pessoa. Meus irmãos, é na fornalha que Deus trata com a nossa vida. É nas batalhas que nós somos provados. É nas situações mais difíceis, meus irmãos, que Deus opera no coração. E quando eles estão indo para Canaã, eles vão parar no meio do caminho para alimentar os animais. É a hora que eles abrem o saco de trigo, dinheiro, todo o dinheiro do trigo, de um saco está ali. Mas quando eles vão chegar lá em Canaã, junto com Jacó, eles vão abrir os 8 sacos, e todo o dinheiro vão estar, cada um em cada saco. E a palavra de Deus disse que eles ficaram extremamente temerosos, tanto na primeira estalagem que eles pararam no meio do caminho para se alimentar e alimentar os animais, como quando chegaram com Jacó. O que é isso que Deus está nos fazendo? Eles falam. O que é isso que Deus está fazendo conosco? Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha, meus irmãos, a ponto do homem se render a Deus. Ou o homem se rende a Deus, meus irmãos, ou ele vive uma vida vazia, oca, sem sentido, sem enxergar a mão de Deus, sem enxergar que Deus é Deus da providência, de que Deus é Deus de milagre, de que Deus é o Todo-Poderoso, de que Deus está agindo nas entrelinhas, está agindo nas situações difíceis, nas situações, meus irmãos, que parece que não vamos conseguir. Deus está conosco. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos já se consumiram, já se acabaram? Sim ou não? Então essa palavra está de pé. E depois que os séculos se acabarem, nós estaremos para sempre com o Senhor. Já com o corpo glorificado, já, meus irmãos, sem choro, sem dor, já sem morte, já sem nada disso. Graças a Deus. Sem Covid, sem nada dessas porcarias, em nome de Jesus. Mas agora, o Senhor disse que está conosco todos os dias. O Senhor estava com eles. E agora, meus irmãos, Jacó vai ter que liberar o filho. Agora Jacó vai ter que liberar o filho. Aí os filhos chegam para Jacó e falam: pai, nós falamos que nós temos mais um filho mais novo e que nós temos um pai. Jacó, meus irmãos, põe a mão na cabeça: por que vocês falaram isso para aquele homem? Agora nós vamos ter que levar Benjamim. Agora o Senhor vai ter que liberar Benjamim. Ou o Senhor libera Benjamim, todos nós vivemos, ou o Senhor segura Benjamim, o Senhor morre abraçado com ele, morre nós, acaba a geração que Deus tem preparado, da qual venha o Messias, aquele que vai pisar a cabeça da serpente. E lá no 38, meus irmãos, finalizando, ele fala assim: porém Jacó disse: não descerá meu filho convosco, não vai descer meu filho para o Egito, porquanto o seu irmão é morto. Seu irmão quem? José. Porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou, só Benjamim ficou. Se lhe se sucede algum desastre, meus irmãos, a pessoa, quando ela não está centrada, meus irmãos, ela só pensa em desastre. Você já viu, conhece pessoa assim? Você conhece pessoa assim? É porque certamente, meus irmãos, tem alguma coisa no coração ferindo, tem algum espeto cutucando.
Lembra Paulo? Ele clamava a Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne, eu não consigo viver, eu não consigo andar, eu não consigo fazer. O Senhor fala: Paulo, a minha graça te basta. Tem pessoas que só pensam em desastre. Ai, não vai dar certo. Ai, não vai acontecer. Ai, Deus o livre. Ai, essa contaminação. Ai, essa Covid. Meus irmãos, viva a vida com alegria no Senhor Jesus Cristo. Nós temos tempos difíceis, nós temos dificuldade, nós temos enfermidade, nós temos luta, meus irmãos, luta na vida profissional, luta na familiar, luta, meus irmãos, em tudo, todos os setores. É 10 leões por dia. Mas nós vamos vencendo um a um. Não precisa matar os 10 de uma vez. Mata um por vez. Mas precisa começar a matar, porque, meus irmãos, leão gera leão. Leão gera leão. E se eu não matasse aquele leão que estava me matando, meus irmãos, eu estava carregando ele até hoje no meu ombro. Mas agora eu sou livre para te adorar. E, amados irmãos, Jacó, irredutível: não libero o meu Benjamim, não abro mão. O filho que era a força da minha destra vai ficar aqui. Ó, para os 6. Acho que Jacó falou para os 10 lá, né? Para os 9 no caso. Ó, para os 6. O filho da minha destra, ó, para os 6. Ó. Não vai levar Benjamim, não. Quem é que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem? Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver no próximo capítulo da novela José, governador do Egito. Mas, amados irmãos, uma coisa só finalizando, já passei 5 minutinhos do tempo lá, espero que ninguém chegue ali. É só um negocinho, meus irmãos, que eu vou falar agora, daqui para frente, em todos os capítulos. Versículo 24. Vamos ler juntos? E retirou-se deles e chorou. Primeiro choro de José. O que estava carregado esse choro? Do que estava carregado esse choro? Primeiro do quê? Raiva, irmãos. Imagine se ele pega o pescoço daqueles 10, irmãos. Mas ele suprimiu a raiva dele. Ele suprimiu, ele queria mandar um para o deserto, para matá-lo. Mas ele já muda, meus irmãos. Fala, não vai 9, que um vai proteger o outro, ninguém morre, todos chegam em proteção lá. Ele começa, meus irmãos, a enxergar, ele começa a ver, meus irmãos, Deus agindo. E quando ele vê os seus irmãos falando, principalmente quando Rubem fala que ele tentou de todas as maneiras proteger o seu irmão mais novo, ele, meus irmãos, se afasta deles e vai para um quarto fechado e chora. Chora. E às vezes, meus irmãos, o homem está tão com as coisas do passado, está tão preso ao passado, meus irmãos, que ele não consegue chorar, que ele não consegue perdoar. Como eu disse, nem perdoar os outros, nem perdoar a si mesmo, por coisas que talvez ele tenha feito, ou coisas que fizeram contra ele. Quero falar para a tua vida, o Senhor é contigo, o Senhor está com a nossa vida. Meus irmãos, nós não temos prisão, nós somos livres. E quando, meus irmãos, ele chorou, meus irmãos, quando ele chorou, Deus já começou a trabalhar no coração dele. Deus já começou a mostrar para ele, meus irmãos, o realizar de Deus. Deus já começou a trabalhar no coração dele, meus irmãos. Deus já começou a mostrar para ele, meus irmãos, porque quem chora? Quem chora, meus irmãos, é aquele que vê que Deus está dirigindo as coisas e está trazendo o passado de dor na minha presença, mas não porque Deus quer me oprimir, não, Deus quer sarar. Deus quer sarar. Deus quer sarar. E Deus estava sarando José. E não só José, mas os seus irmãos,
e também Jacó. Então, nós vamos falar semana que vem mais sobre o choro de José. O primeiro choro. Semana que vem nós vamos ver o segundo choro. O primeiro foi uma mistura de raiva, de ira, de saber que Deus estava fazendo, de que Deus estava controlando o tempo, controlando situações, trazendo fome à terra, trazendo situações, e que Deus, meus irmãos, estava na vida de José, assim como Deus está na nossa vida. Deus pode trazer libertação para o homem. Desde, meus irmãos, que nós desejemos mais de Deus. O que diz João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade traz libertação, não simplesmente a verdade, ou não somente a verdade, mas o conhecimento da verdade traz libertação. E era isso que Deus estava tratando com José. Era isso. Assim como Deus tratou com Jacó e Esaú. Assim como Jesus tratou com Pedro. Assim, como que Pedro negou a Jesus? Como que Pedro nega a Jesus? Diante de uma fogueira. 3 vezes pergunto para Pedro: tu estavas com ele? Não estava. Você fala como um deles? Não conheço, nunca vi. Mas aí o galo, e ele chora amargamente. "40 dias depois, Jesus coloca Pedro no mesmo cenário, numa fogueira, com o peixe brasa ali na fogueirinha. E Jesus chega para ele: Pedro, o que ele fala para ele? Tu me amas? Senhor, o senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Mas é claro que eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo? O senhor sabe que eu te amo, Senhor. 3 negações e 3 afirmações de que Pedro amava Jesus. Quando que ele foi sarado? Ali, na mesma circunstância, diante de um cenário parecido com o passado de dor. E é assim que Deus sara os nossos corações. Muitos querem se afastar, não, quarto escuro, não quero mais saber, não quero mais ver a cara da pessoa. Não é assim que Deus trabalha. Só vai fazer enfermar, só vai fazer dificultar cada vez mais. Mas José estava aberto. Pedro estava aberto. E nós também estamos abertos para um agir sobrenatural da parte de Deus. Você está? Amém. Jacó estava? Nós vamos ver semana que vem o que o Espírito Santo operou na vida dele, para liberar o filho mais novo, para liberar Benjamim. Libera a força da destra. Pai Santo, nós louvamos o teu nome, Pai, te agradecemos, Senhor, porque, ó Deus, a tua palavra nos ensina a cada dia, Senhor. A tua palavra é poderosa para mudar a nossa vida, para nos fazer livres, para nos fazer, ó Deus amado, olhar para ti somente. Ó Deus, porque, Senhor amado, mais, ó Deus amado, do que pessoas, nós temos um compromisso contigo, Senhor. Ó Deus, o Senhor nos escolheu, o Senhor escolheu a cada um aqui, Senhor. Ó Pai amado, e muitas vezes, Senhor amado, o coração está sobrecarregado, mas o Senhor disse na tua palavra: não permita que os vossos corações estejam sobrecarregados. Assim, Senhor amado, nós possamos trazer, ó Pai amado, tudo, ó Deus, que há no nosso coração, lançarmos diante do Senhor, porque em ti nós encontramos descanso para a nossa alma, como foi lido no início do culto. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. O Senhor pode mudar a condição do nosso coração, o Senhor pode mudar a situação da aflição do coração, talvez com coisas do passado, talvez com coisas do presente, talvez com pensamentos do futuro, mas o Senhor é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam.
Senhor, opera nas nossas vidas, opera nos nossos corações, Senhor, nós somos livres, Senhor, para amar uns aos outros, livres para amar ao Senhor acima de todas as coisas, livres, Senhor amado, para ser confrontados com o nosso passado, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja manifestação da graça do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa meus amados irmãos que estão aqui e os que nos assistem nas suas casas, Senhor. Abençoa e opera, Pai, milagres e maravilhas. E nesse primeiro choro de José, já começou uma tratativa de Deus. E nos próximos 6, nós vamos ver a obra que o Senhor operou. Ó, Pai amado, muitas vezes nossos olhos estão tão secos, Senhor amado. Mas em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos voltar a Ti, arrependidos, quebrantados, ó Pai amado, sabendo que o Senhor opera milagres e maravilhas. Em nome de Jesus. Eu oro, te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe, que esta palavra continue falando no teu coração. Deus abençoe a tua vida, um resto de semana abençoado. Em nome de Jesus, amém. Cumprimenta teu irmão na paz do Senhor.